Amor, vê se eu tô ao vivo aí. Graça e paz, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí? E aí, Alexandre, tá me ouvindo? Me dá um feedback aí pra ver como é que eu tô. Se o som tá bom, se não tá. Felipe. Tudo bom, Felipe? Graça e paz, amado. Tá me ouvindo? Tá legal o som? Boa noite. Ô Felipe, só me dá um joinha aí pra ver se o som tá saindo. Ah, maravilha. Oh, perfeito, né? Perfeito. Dando aquela arrumadinha na câmera. Vamos ver os irmãos entrando. Uma galera tá entrando. Oh, legal. Santo Geraci entrou, legal. Graça e paz, irmão. Tudo bem? Vamos esperar um pouquinho aí pra galera, né? Ir entrando. Oh, isso é bom. Então quer dizer que o microfone tá funcionando. É um teste com um aparelhinho novo aí que eu comprei aí. Vamos ver se tá tudo ok. Romilda, tudo bem, minha amada? E aí, como é que você tá, Romilda? Matilde. Matilde tá em todas também, né? Romilda, Matilde, Felipe também. Isso é bom. Graças a Deus, né? A paz, Romilda, tudo bom? Maravilha. A paz, Matilde, tudo bem? Que bênção. E aí, Matilde, você também tá me ouvindo? Tá legal também? Show. Maravilha. Hoje a gente vai estudar uma carta bem curtinha, mas que tem bastante coisa boa dentro dela. Olha o Betão aí. Fala, Betão. Tudo certo? Como é que você tá, brother? Amém, amém, Romildo. Amém. A gente faz o melhor pro Senhor, né? A gente tenta fazer o melhor pro Senhor. Sempre, né? Cida, a paz, Cida, tudo bom? Betão, legal. Vou esperar mais um pouquinho aí. Deus é fiel, é verdade. Sempre, sempre Ele será fiel. Janinha, tudo bom? Graça e paz, querida, amém? Eu tô bem, Betão. Tô bem, belezinha. E você? Você também tá bem? Isso é bom. É, hoje a gente vai aprender mais, hein, Matilda? É benção, hein? Vamos lá. Separei algumas coisinhas aqui para ministrar a vida de vocês. Espero que vocês gostem. Amém. Vamos aprender sim. Todos nós, né? Eu aprendo. Com que eu aprendo eu repasso para vocês. O evangelho é isso, né?
A gente vai aprendendo com as pessoas, vai repassando e todo mundo vai crescendo espiritualmente, né? A paz, Thelminha, tudo bem? Que legal. Thelminha, vixe, a Thelminha me conheceu quando eu ainda era magrinho ainda. Marisete, tudo bom? Graça e paz. A Márcia Charaba entrou, legal. É isso aí, pessoal. Vamos compartilhando aí a live também, para chamar a galera. A gente vai expor um texto bacana aqui. Essa tarde eu preparei esse texto aqui. A gente vai ver que ele, por mais pequeno que seja essa carta, ela é uma carta que leva a inúmeros assuntos, né? Principalmente da gente executar o amor, né, fraternal, e o perdão, que é hoje falar de perdão é muito fácil, né? O difícil é você colocar ele em prática, né? Aí é bem difícil, né, meu? Mas a gente vai aprender um pouquinho disso daí também. Eu também, Thelma, legal. Elaine, tudo bem? Entrou uma moça que Vivi também, Dina Camargo, graça e paz para vocês também, que estão acompanhando. CFW, Confissão de Fé de Westminster, legal, Beto. Eu tô estudando também. Legal. Vamos lá. Esperar mais um pouquinho, deixar o pessoal entrar. E a gente vai começar a abordar o nosso tema, viu? Se vocês já quiserem abrir... Filemon, viu? A carta de Paulo a Filemon. Se vocês quiserem já deixar aberto. Só tem um capítulo, né? Filemon, versículo 1 até o último versículo. Versículo 25. Se alguém quiser deixar aí cravado. Filemon do versículo 1 até o versículo 25. Amém? Quem coloca aí, eu cravo aí fixo. Antônio. Ô, graça e paz, tudo bom, querido? Acabou de entrar também, legal. Maravilha. Que bênção, né? Os irmãos vão entrando. A paz, boa noite. É isso aí. Fechou, deixa eu já cravar aqui, ó. Fixar comentário, tá fixado. Maravilha. Ó, tô pegando o jeito. Tá ficando bom. Graça e paz. Vamos lá. Esperar mais um pouquinho, né? Que aí depois, se vocês quiserem também deixar alguns pedidos de oração pra gente orar também. É uma época, por mais que o mundo esteja em crise, mas Deus não está em crise. Entrou um rapaz aqui também. Alves 87. Graça e paz, irmão, tudo bom? Amém? Legal. Bom, vocês estão me ouvindo perfeitamente aí, né, pessoal? Tá tudo perfeitinho, tudo bacana. Eu acho que daqui a pouquinho já vou começar. Já vou começar a colocar o versículo. O feedback aí da Thelminha, do Felipe também, valeu. Joyce acabou de entrar, graça e paz, Joyce, tudo bem? Manda um abraço aí pro Alê também.
Joyce também, a gente já se conhece há bastante tempo. Tá me ouvindo, Joyce? Tá bacana? Eu pergunto pra vocês, porque como eu tô testando um outro tipo de microfone, e é um microfone já melhorzinho, né? A Rose entrou, legal, Rose. Um abração também. Sidneia entrou, graça e paz. Oração pela minha saúde e pela Neves. Marisete, ok, a gente vai orar. No final da palavra a gente vai orar por todos os pedidos também. A gente também... Tá ótimo o som, né? Maravilha. Que a gente também possa orar pela família do Lari, né? Que é amigo da Pazale, o Lari, que é amigo da Flávia e do Marcelo também. Ele estava internado e ele acabou falecendo, né? Que Deus possa vir a confortar os corações deles, né? Porque é um momento muito difícil. Eu também cheguei a conhecer ele, uma pessoa muito bacana, muito legal, entendeu? Um coração muito grande. E infelizmente ele, acho que por causa de uma fibrose pulmonar, ele veio a falecer, né? Pastor Mostarda, graça e paz, tudo bom? Legal? Olha o Ale aí, a paz, a Ale, a Rose também, o som tá bom. A Sandrinha entrou. A Sandrinha já me conhece há muito tempo também, né? Pela Simone e pelos filhos, é verdade. Esposa do Lari, é complicado. Hoje a gente recebeu a notícia, a gente ficou também muito triste, né? Porque ele era um conhecido da gente também, ele não era um amigo íntimo, a gente não tinha. Mas ele é uma pessoa super bacana, às vezes que eu conversei com ele também. E ele é uma pessoa gente finíssima, né, meu? Que Deus possa confortar essa família, né? Porque é um momento difícil, né? Esse ano de 2020 tá sendo complicado. A Sandrinha, assim, a Sandrinha me conhece já faz tempo, né? Muito tempo, né? Muitos anos, né, Sandrinha? Muitos anos, né, meu? Vixe, eu era um bebezinho na fé ainda, né? Pedro Servone, esse daí é meu companheiro aí de jornada de estudos, né? Rose, é triste mesmo, né? Eu fiquei muito chateado também. Fiquei porque ele era uma pessoa muito bacana, né? Muito bacana, eu já cheguei até na casa dele e tudo. Uma família sensacional, né? Então a gente fica meio chateado mesmo, né? Infelizmente a perda traz isso, né, pra gente, né? Um sentimento de como a vida é frágil, né? A vida é frágil, muito frágil, né? Você vê que um vírus colocou o mundo inteiro de cabeça pro ar, né? É uma coisa que a gente não entende, né? Como que um vírus coloca o mundo inteiro de perna pro ar, né? A gente fica meio sentido nesses tempos, né? Ó o Rogerinho. Ô, pastor Rogerinho. Graça e paz, querido. E aí, tudo bom? Tá me ouvindo legal também? Eu já vou começar já. Amém? Já vou começar. Bom, vamos lá. Pessoal, a gente vai ler a carta do apóstolo Paulo a Filemon, a epístola, né, de Paulo a Filemon. A gente vai começar do versículo 1 até o 25. É uma carta curtinha, né? Rapidinha de ler, a gente lê e já começa a expor a riqueza do texto, amém? Maravilha? Oliveira Ferraz. Ô, graça e paz, tudo bem? Maravilha. Bom, vamos expor o texto? Vamos lá. Versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e irmão de Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. E a irmã Áfia e Arquipo, o nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor
e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da sua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil até a ti e a mim. Tu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conversá-lo contigo mesmo, para, em teu lugar, me sirvas nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão, mas como irmão, caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras como companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Olha o que Paulo diz, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que o receba a ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo de que estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Saudam-te, Epáfras e prisioneiro comigo, em Jesus Cristo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Graça e paz, Manuel, graça e paz, pessoal. Tá o pessoal entrando aí, legal, bacana. Bom, vamos orar para que Deus possa abençoar. Soberano Deus e eterno Pai, derrama da tua graça maravilhosa, Senhor, essa noite. Ô Senhor amado, que o Senhor possa vir a nos falar através da sua palavra. Senhor, que não seja de mim, mas que seja de ti, Senhor amado. Que eu diminua para que teu evangelho cresça, Deus. Para que a tua palavra seja disseminada aos 4 cantos da terra, Senhor. Que o Senhor possa vir a falar no coração dos irmãos, Senhor. Que essa palavra possa ser poderosa e possa vir a trazer mudança e que ela alcance aquilo que ela é lançada para fazer, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor possa vir abençoar os meus irmãos, Senhor amado, esta noite com esta palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Vamos para o texto? Amém? Uma coisa muito legal dessa palavra é que essa carta, ela é uma carta de autoria paulina junto com Timóteo, né? Mais de Paulo do que de Timóteo, né? Timóteo ajudou também Paulo a escrever. E essa carta ela é por volta de mais ou menos 62 depois de Cristo. Onde é que ela foi escrita, essa carta? Essa carta ela foi escrita quando Paulo ele esteve na prisão, na primeira prisão, que foi na viagem a Roma. Ele estava em prisão domiciliar, ou seja, ele estava preso na casa dele. Foi a primeira prisão que ele estava em Roma. Foi na mesma época, mais ou menos, que ele escreveu Colossenses, Filipenses e Efésio.
E essa carta ela foi enviada por Tíquico e por Onésimo, né? Entregue nas mãos deles para que eles possam entregar até Filemon. Amém? Qual que foi o propósito que Paulo escreve essa carta? Qual que é o propósito dessa carta? É fazer com que Filemon receba Onésimo, não por obrigação ou por uma autoridade apostólica dele. Como apóstolo ele teria essa autoridade. Mas ele não queria que Paulo não queria que isso fosse por obrigação. Mas livremente e afetuosamente. Que ele receba o Onésimo com amor. Mas por que Paulo está falando isso? O que aconteceu? Um dos valores principais e práticos dessa carta é o quê? Doutrina cristã na vida diária e a relação do cristianismo com alguns problemas sociais daquela época. É uma coisa muito interessante. Agora, o porquê que o apóstolo Paulo escreve essa carta para Filemon? Qual que é a dificuldade que poderia acontecer? Bem, vamos lá. Paulo estava preso, prisão domiciliar. Ele estava preso na casa dele. Nessa mesma época ele escreve essas cartas que nem eu te falei. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Nesse período que ele escreve essas cartas, Onésimo foge da linha. Ele era um escravo e ele, da linha. E Onésimo ele foge de Colossos e ele vai para onde? Ele vai para Roma. Olha só que maravilha. Ele vai para Roma. E quando ele vai para Roma, ele acaba sendo preso. E justamente ele é preso por providência divina e ele foi exatamente para onde Paulo estava. Olha como Deus já tinha um plano na vida desse homem. Presta atenção nisso. É muita coincidência, né? Ele vai preso, Paulo está preso em Roma, ele foge de Colossos, vai para Roma, e aonde que ele é preso? Em Roma. E aonde que ele vai parar? Justamente perto de quem? De Paulo. Olha o plano que Deus já tinha trilhado. E Deus trabalha na vida de Paulo, de Onésimo e de Filemon. Olha como as coisas vão no desenrolar da história, né? Tanto que no versículo 10 da carta, ele fala o quê? Gerado em algemas. É um filho gerado de Paulo em algemas. Por quê? Em algemas porque Paulo estava preso. Ele estava dando uma referência que dentro da prisão ele gera Onésimo para a vida cristã. Olha só que maravilha. Só que cada um deles, tanto Paulo como Onésimo, como Filemon, eles têm uma função, uma dificuldade, uma função difícil a ser feita. Primeiro, Paulo, ao doutrinar Onésimo, ele vai enviá-lo de volta, ou seja, ele vai se privar do serviço que Onésimo estava fazendo. Onésimo estava ajudando Paulo na prisão. Onésimo, agora, na vez de Onésimo ele tem que voltar ao Senhor, ao seu dono. Ele tem que voltar ao Senhor, seu dono, no qual ele fizera uma injustiça e prejuízo. Porque quando o escravo foge, ele deixa de ajudar o seu senhor e ele causa prejuízo. Por quê? Porque na época se comprava os escravos. E se o cara foge, o dono perde o dinheiro. Óbvio, né? E a Filemon por quê? Porque Deus também vai tratar de Filemon, porque Filemon, além de perdoar Onésimo, Filemon não vai recebê-lo como escravo. Vai recebê-lo como um filho da fé, um irmão na fé. Olha que interessante. Olha como Deus vai trabalhar um pouquinho em cada um.
Você percebe que a história relacionada aos três estão completamente amarradas? Olha que maravilha isso. Olha, presta atenção. Enfim. Esse é o desenrolar da história. É a sinopse da história, né? Que nem no filme a gente fala. Tem uma sinopse. Sinopse é um resuminho do filme, né? Esse é um resumo. O destinatário dessa carta a gente já sabe que é Filemon. Por quê? Quem é Filemon? Quem seria Filemon? Filemon, primeiro, ele é um cara rico. Era um cara bem financeiramente lá na cidade de Colossos. E ele, por ser um cara rico, obviamente, ele tinha escravos. Ele era senhor de escravos. Ele foi convertido pelo ministério de Paulo através de uma viagem. Olha isso, uma viagem que ele faz para Éfeso. Em Éfeso, Paulo prega e Filemon se converte. Isso foi, se não me engano, na terceira viagem missionária de Paulo. Né? Filemon, ele era marido de Áfia, ele era pai de Arquipo. E quem era Arquipo? Arquipo era o pastor de Colossos. Era um pastor da região de Colossos. Automaticamente se deduz que Filemon era de Colossos também. Ok? Esse é o desenrolar da história. E agora você vai ver os problemas que estavam acontecendo naquela época. Porque a escravidão, no decorrer da história bíblica e do mundo, ela já era bem antiga. Primeiro, que no Império Romano, mais ou menos assim, 60 milhões de pessoas já eram escravas, no primeiro século. Primeiro século, mais de 60 milhões de pessoas eram escravas. O Império Romano, por ter esse número tão grande de escravos, ele tinha medo de quê? De uma suposta rebelião que acontecesse. Poxa, tem mais escravo do que comandante aí, né? Tem mais escravo do que cara que tá mandando. Isso é meio perigoso. Muito escravo, pouca gente que manda neles. Eles tinham medo dos escravos se ajuntarem e fazerem uma rebelião. Já começa por aí. Pra você ter uma noção, mais ou menos de 80% a 90% da Itália eram de escravos. Olha só, olha isso. E a escravidão, naquela época, não era uma questão de raça. Ela não era uma questão de raça porque haviam escravos de inúmeras raças. Inúmeras raças. Não era uma questão só de escravo de tal raça, não. Inúmeras raças. Inúmeras raças eram escravos. E naquela época, para você ter uma noção como funcionava, existia um regime que se chama, deixa eu ver aqui, pater postestas. O que era pater postestas? Era um regime em que o pai, ele podia vender o filho dele como escravo. Olha só. Para pagar uma dívida. Ou também alguém podia se autonominar escravo para pagar uma dívida também. Vamos supor, eu estou devendo... Estou devendo pro Paulo Jacob aí 500 mil reais. Putz, eu não tenho como pagar essa dívida. O que eu faço? Como é que a gente vai fazer? Se eu fugir, normalmente, naquela época, os escravos eram marcados quando eles fugiam. Eram marcados na testa quando eles fugiam. Para já ver que aquele escravo já tinha dado problema. O que o cara fazia? O cara falou, bom, então, para não ter... Se eu fugir, os caras vão me pegar, pode me matar.
Pagadinha. Os caras podiam pegar, me matar, então, ó, eu posso trabalhar com você, vai. Eu me declaro escravo para pagar essa dívida aí que eu não consigo pagar. Me declaro escravo. E o que acontece? As pessoas faziam isso. Ou entregavam filhos, ou se autodenominavam escravos. É perigoso, né? Já pensou bem no meio da testa, né? Minha testa já não é pequena, né? Ainda mais com essas entradas aqui, que eu tô ficando careca, né? Então você imagina. Olha só como era um regime de escravidão naquela época. E como o exército, quando ele pegava um escravo fugido, então, ele podia açoitar o escravo, pisar no escravo, podia crucificar o escravo, ver o escravo agonizando. Olha só a situação de Onésimo. E ele tinha, ó, fugido. Só que a gente vê que Onésimo, ele vai procurar uma liberdade no mundo. E ele acaba encontrando a liberdade dele, sabe aonde? Em Cristo. Quando Paulo prega para ele. Olha que interessante. E Onésimo, ao encontrar essa liberdade, o seu arrependimento dele ter fugido, dele ter dado prejuízo que ele cometeu para o seu patrão, que ele cometeu ao seu próximo, que era na realidade o seu patrão, ele toma um próximo passo, que é o quê? Restituir o mal que ele cometeu. Pausa. Quando o evangelho chega até nós, irmãos, ele tem o poder de mudar o nosso caráter. Ou seja, se você falar que você se arrependeu da boca e continuar fazendo as mesmas ações, como vamos supor, Onésimo, eu me arrependi. Não, mas eu vou continuar fugido e tudo bem. Não. Ele foi convencido daquilo que ele fez foi errado para o patrão dele, para o chefe dele. Olha isso. O evangelho, ele tem que mudar o caráter da pessoa. Se a pessoa fala que ela está arrependida, ela vai voltar atrás no que ela fez e ela vai tentar consertar o erro que ela cometeu. Isso é o evangelho. Ela não vai continuar no pecado dela. Ela não vai continuar no erro dela. Ela vai voltar atrás, ela vai se arrepender, vai voltar atrás, entendeu? E tentar consertar aquilo que ela fez de errado. Como é que você pode me falar que uma pessoa se arrependeu daquilo que ela fez se ela ainda continua cometendo o mesmo erro? Não tem cabimento. Esse não é o evangelho. Porque o evangelho, ele tem um poder de restauração de um caráter de uma pessoa e da vida de uma pessoa. Esse é o evangelho de Cristo. Olha só quão profundo chegou Onésimo. E essa carta, irmãos, ela tem algumas ênfases nessa carta que eu acho muito bacana, muito legal. E eu vou passar alguns pontos para vocês. Um dos primeiros pontos dessa carta é falar do quê? Primeiro ponto que a gente cita, o poder do evangelho. O evangelho, irmãos, ele tem poder de transformar rico, pobre, escravo, livre, patrão, empregado, rei, servo. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Esse é o poder de Deus. O evangelho de Cristo é esse poder maravilhoso, irmãos. Para ele não interessa. O evangelho, ele não olha para a sua classe social, para essas coisas, não. O evangelho, ele olha para você, independente do que você seja. Uma coisa muito interessante também, segundo ponto. O evangelho traz igualdade. A igualdade do evangelho.
ele alcança todos, inúmeras classes sociais, etnias, tudo, e coloca tudo isso no mesmo patamar. Para o evangelho não tem melhor ou pior. O evangelho ele te deixa no mesmo patamar das pessoas. Olha que maravilhoso, irmãos. Porque no reino de Deus todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Patrão, empregado. No reino de Deus todos somos iguais. E somos membros, irmãos, da mesma família. Não interessa se você é de igreja X, igreja Y, igreja tal, tudo. Porque placa de igreja, a gente está cansado de saber que placa de igreja não salva ninguém. Não. O evangelho nos coloca no mesmo patamar, em igualdade. Ninguém é melhor que ninguém. Já começa por aí. Outra coisa que a gente pode ver também, terceiro ponto, a providência do evangelho. Irmãos, eu acredito piamente na providência do evangelho. Piamente. Deus ele providencia tudo na hora certa, no lugar certo, quando for, a hora que for, para quem quiser. Irmãos, o evangelho, ele é um evangelho de providência. Para você ter uma noção, Onésimo fugiu. Ele conseguiu fugir, irmãos, do patrão dele. Mas ele não conseguiu fugir de Deus. Ele não conseguiu fugir de Deus. Ele correu do patrão dele. Ele achou que ele ia achar uma liberdade. Mas a liberdade que ele estava procurando no mundo era tão pequena do que a liberdade que ele iria conhecer, que seria oferecida para ele. Olha que maravilhoso. Ele escapou do patrão, mas não escapou de Deus. É a providência de Deus. Irmãos, às vezes a gente acha que aquele fulano lá já preguei tantas vezes. Preguei tantas vezes para o meu pai, para minha mãe. Preguei tantas vezes para o meu filho, né? Sabe, acho que eu vou parar, isso daí não vai dar resultado. Não, irmãos, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Na hora certa e no tempo certo. E na vontade de Deus. O evangelho é o evangelho da providência. Essas pessoas podem escapar das nossas pregações, irmãos. Mas elas não escaparão de Deus. Se Deus tiver um propósito, ele vai alcançar. Como ele alcançou na vida de Onésimo. Como ele também tratou de Paulo. Como ele também tratou de Filemão. Numa mesma situação, ele trata dos três. 3 coelhos numa cajadada só. Ó que maravilha. A providência de Deus. Irmãos, acreditem sempre na providência de Deus. Preguem o evangelho. O nosso pastor Luiz falava o quê? Em tempo e fora de tempo. Não é através da nossa força e das nossas mãos, mas é através de Deus. É Ele que vai fazer a obra. Amém? Um outro ponto, um quarto ponto que eu vou frisar. A graça do evangelho. Para muitos, esse escravo que estava fugido, que era Onésimo, ele não tinha mais recuperação. Não tinha mais jeito. Filemão, você perdeu o dinheiro, perdeu o escravo, perdeu tudo. Você perdeu. O escravo é rebelde, você não vai conseguir ir atrás dele. Entendeu? Esquece. A graça de Deus, irmãos. Para Deus, não há pessoas irrecuperáveis. A graça de Deus, ela é maior que o pecado do cidadão. A graça de Deus tem poder de cobrir inúmeros pecados. Essa é a graça de Deus. Porque a graça de Deus causa
impacto na vida das pessoas. É isso. Essa é a graça maravilhosa do nosso Deus. Um outro ponto também que eu vou frisar. Nós estamos no 5º ponto agora. O perdão do Evangelho. E aí vai uma doutrina maravilhosa da Bíblia. Aqueles que foram perdoados, eles devem perdoar. E aqueles que são salvos pela graça, irmãos, eles devem ser o quê? Agentes da graça. Eles devem ser as pessoas que são perdoadas por Deus, pela essa graça maravilhosa, eles são canais da graça de Deus. Eles são ferramentas poderosas na mão de Deus. Que nem o Rogerinho falou, a graça generosa e transformadora é isso. Esse é o poder do Evangelho, irmãos. Uma pessoa pode falar da boca para fora que é convertida, que tem 50 mil anos da igreja e não sei o que lá, mano. Mas é pelas atitudes, pelo linguajar, pelo palavreado, pelo andar que você conhece. O próprio Cristo fala que você vai conhecer a árvore por quê? Pelos frutos, irmãos. Como é que eu posso falar que Deus fez uma obra na minha vida se essa obra ela não tem fruto nenhum? Como? Para as pessoas falarem, é esse evangelho aí que muda? Ele está igual? Não, irmãos. O evangelho tem um poder transformador na vida das pessoas. Você escuta a história das conversões. Pergunta pro Rogerinho a história da conversão ele. Todo mundo antes de se converter era torto. Era meio torto, fazia um monte de coisa errada. O poder de Deus, o poder do Evangelho transforma a vida das pessoas. E aqueles que foram perdoados por Cristo, eles também devem ser canais de graça. Olha só, e isso tá uma doutrina maravilhosa, irmãos. Maravilhosa. Vê no versículo 18. Vem comigo. Versículo 18. Se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, pagarei, para não te alegar que também tu me deves até ti mesmo. Aí está uma doutrina maravilhosa nesse versículo 18. Se chama, na teologia, a doutrina da imputação. Da mesma forma que o apóstolo Paulo pede para Filemon, se ele fez alguma coisa errada, Filemon, põe na minha conta. Põe na minha conta que eu vou pagar. Irmãos, quem na história fez isso por nós? Foi Cristo. Cristo fez a mesma coisa por nós, irmãos. Ele pega a nossa dívida impagável do pecado, tudo aquilo que a gente devia no pecado, tudo aquilo, e ele fala para o Pai, Pai, imputa sobre mim essa culpa, imputa sobre mim essa ira, descarrega sobre mim a sua ira, imputa a condenação deles em mim. Olha que doutrina maravilhosa, irmãos. Jesus, ele pede para imputar a culpa nossa em cima dele. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Se Onésimo está me devendo, se está te devendo, coloca na minha conta que eu pago. Coloca na minha conta que eu pago. Foi a mesma coisa que Deus fez com a gente, que Cristo fez com a gente.
Olha que maravilhoso, irmãos. Ele pega toda a nossa culpa e imputa sobre ele, para que não haja condenação. Ou seja, para que Filemon não condene Onésimo a pagar com chicotes, a pagar com a própria vida em crucificação, ele pede para Filemon: imputa a dívida dele em mim, que eu vou pagar. E foi a mesma coisa que Cristo fez. Ele tomou todo o seu pecado, toda a sua dívida impagável, que você nunca ia conseguir pagar, e ele coloca nos ombros dele e fala: eu vou pagar essa dívida. Eu vou pagar essa dívida. E deixa ele livre. Não vai condenar mais ele não, Filemon. Não condene Onésimo, porque eu pago. E foi a mesma coisa que Cristo fez isso. Pai, não condena o Ricardo, não condena a Ivani, não condena a Matilde, não condena a Romilda, não condena o Manuel, porque eu vou pagar a dívida deles. Eu vou pagar a dívida do pecado deles. Olha que doutrina maravilhosa, irmãos. E esquecida muitas vezes pela igreja. Foi isso que Cristo fez com você. Toda a sua dívida foi imputada nele. Olha que maravilhoso, irmãos. Para que você não sofresse a condenação, Cristo foi condenado à morte. Era para você ter morrido na cruz. E Cristo foi lá e falou: não, eu vou pagar essa dívida deles. Eu vou pagar. Eu vou pagar. Olha que maravilhoso, irmãos. Eu quando eu vejo essa doutrina, irmãos, eu fico, sabe, maravilhado. É maravilhoso isso, é muito maravilhoso, irmãos. Isso é o poder de Deus, é o poder de Deus. Esse é o poder maravilhoso de Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Jesus, eu te amo. Eu te amo. Porque o Senhor pagou a dívida, o Senhor morreu no meu lugar. É a morte substitutiva. Ele te substituiu na cruz. Olha que maravilhoso. E um dos outros pontos também, irmãos, é que a graça nos torna útil. Da mesma forma que Onésimo se tornou um cara inútil por ter fugido e ter deixado no prejuízo o seu patrão, a graça ela transforma a gente em útil. Porque a gente é o quê? A gente nada mais é do que filhos na fé. Irmãos em Cristo. Nós somos, a palavra de Deus fala que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Olha só que maravilhoso, irmãos. E uma das outros pontos que é o quê? Do Evangelho. É a vitória do Evangelho, irmãos, sobre tudo isso. É a vitória do Evangelho sobre tudo isso. O pecado, ele nos afasta de Deus, irmãos. Mas o Evangelho, ele nos aproxima de Deus. O pecado, ele destrói os relacionamentos. Mas o Evangelho, ele tem o poder de reconciliar. Olha que maravilhoso. O pecado, ele traz a destruição. E o Evangelho traz a restituição. O pecado, ele traz tristeza daquilo que a gente fez. Mas o Evangelho traz no arrependimento a sua alegria de poder reverter uma história. E aqui, irmãos, eu quero deixar já a minha mensagem chegando no final. Sejamos igual a Paulo. Que a gente possa fazer, sabe o que, irmãos? Quando ele escreve a carta para Filemão, usar a linguagem do amor. Olha que maravilhoso. Paulo usa a linguagem do amor. Ao invés de ele impor a autoridade dele, ele usa uma linguagem de amor e de brandura. Que a gente possa ser pacificador igual ele. Foi ele que pacificou esse conflito que estava entre Onésimo e Filemão. Que a gente possa ressaltar as características boas das pessoas com elogios. Como Paulo fez com a reputação de Filemão. Olha que maravilhoso. E além disso,
ele ressaltou também uma característica boa, que Filemão tinha amor à obra de Deus, amor à igreja. Paulo ele não usou nem palavras pesadas, nem usou sua autoridade, ele usou brandura, mansidão e amor. Olha que maravilhoso, irmãos. Que a gente possa ser assim que nem Paulo, ressaltar as características boas nas pessoas. E não criticar, moer, falar mal. Difícil, né, irmãos? E que a gente possa ser, sabe como? Útil igual Onésimo. Que quando a gente recebe o Evangelho, que o Evangelho possa vir a trazer arrependimento para nossas vidas, dos nossos maus atos, e mudar a nossa atitude, mudar nosso caráter. Para a gente consertar aquilo que a gente fez de errado. É isso, irmãos. É isso. E eu não vou mais me esticar, irmãos, porque foi até aqui que o Senhor me deu essa mensagem. Eu preparei ela com o maior carinho para vocês. Espero que todos aí que tenham me ouvido aí, que tenham gostado dessa mensagem. É uma mensagem que a gente possa refletir bastante. A gente possa refletir. Que a gente aprenda da mesma forma que Paulo pediu isso para a vida dele. Põe na minha conta. Ô Filemão, põe na minha conta que eu pago. Foi a mesma coisa que Cristo fez com você. Ele colocou: Pai, coloca os pecados dele na minha conta que eu vou pagar. Amém? Irmãos, a gente vive tempos difíceis. Tempos muito difíceis. E não importa se você está na igreja X, igreja Y, não importa se você está dentro ou quer sair. Meu, o reino de Deus ele é um só. Ele é um só. Que a gente possa continuar essa caminhada. Que a gente possa continuar firmes. Que essa carta possa trazer reflexão para a sua vida também. Como trouxe para mim. Amém? Deus abençoe os irmãos. Deus é bom. Deus é soberano. Deus é tremendo. E Deus pode mudar toda a situação. Amém? Obrigado, Matilde. Gente, só somos... Obrigado a Romilda também. Obrigado aos irmãos. Eu sempre peço a Deus para que Deus me coloque como um vaso para ajudar os irmãos. É isso. Eu sou simplesmente um servo de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos? Se vocês têm para alguém apresentar a vida de alguma pessoa, a gente tem mais alguns 5 minutinhos. Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa fazer a sua obra maravilhosa aí na vida das pessoas. Amém? Se vocês têm alguma pessoa, amém, Romildo, amém. Eu também peço que Deus possa vir me dar humildade para ajudar meus irmãos na caminhada. Amém, Felipe. Deus abençoe. Amém, Manuel. Deus abençoe. Que Deus possa vir derramar a sua graça maravilhosa sobre a vida das pessoas. Amém. Felipe, graça e paz, Felipe. Amém. Vocês têm algum pedido de oração para alguma pessoa que está enferma? Vamos orar. Para que Deus possa trazer refrigério, entrar com a providência. Amém? Obrigado, Cida. Deus abençoe. Isso aí, a gente é tão pequenininho no reino de Deus, né? Eu ainda tô ainda aprendendo muitas coisas, né? Ivanilda, quero apresentar minhas amigas Grácia e Janaína. Amém. Vamos apresentar elas. Amém. Vamos orar. Vamos orar pela Grácia e pela Janaína. Amém. Amém. Mais alguém, irmãos? Vamos orar?
para terminar essa live abençoada que a gente teve. Amém? Logo, mais ou menos às 20, eu acho que às 23h33 também tem o Pedrão hoje, eu acho que é ele hoje. Que Deus possa vir usar a sua vida, Pedro, na sua mensagem que você vai trazer essa noite. Amém? Deus possa, que você possa ser um vaso na mão do Senhor. Amém? Thelminha, vamos orar também pelo senhor Aires, está desenganado. Pelas famílias da Leia e José que faleceram de Covid. Amém. Vamos orar para que o Espírito Santo possa vir a confortar os irmãos, que é um momento difícil, né, irmãos? Mas vai passar. Vai passar. Deus, ele é soberano e ele vai dar graça para a sua igreja. Ele sempre deu e sempre vai dar. Amém? Bom, que o Senhor nos ajude. Vamos orar pela família do lar. Amém. Amém. Vamos orar sim, vamos orar. Quando eu subi da notícia, fiquei muito triste, viu, Joyce? Fiquei triste, viu? Confesso que eu fiquei muito triste. A gente não esperava essa daí, né? Uma pessoa próxima da gente, né? Orar pela Fabiana, da radioterapia. E é Gilson que está com... E orar pelo Gilson também, vamos orar. Vamos orar? Amém? Soberano Deus, eterno Pai, derrama da sua graça maravilhosa, Senhor Jesus, na vida dos meus irmãos, Senhor, na vida daqueles que ouviram, Senhor, na vida daqueles que vão ouvir essa mensagem, Deus. Que o Senhor possa vir entrar com providência na vida das pessoas que precisam, Senhor, que estão doentes, pela família, dos entes que perderam, também entes queridos, Senhor. Que o seu Espírito Santo possa vir a consolar a vida destas pessoas, Senhor amado. Que o Senhor possa vir a fazer grande obra, Deus, grande obra na vida deles, Senhor. Abençoa os meus irmãos, Senhor, que o Senhor os proteja dessa doença, Deus. E que o Senhor possa vir a dar graça todos os dias, Senhor amado, na vida deles, Senhor. Que a gente possa ser vaso, Senhor amado, nas mãos do Senhor, Deus, para que o Senhor possa nos usar para abençoar a tua igreja, Deus. Em nome de Jesus Cristo, que a gente possa vir a falar, Deus, a linguagem do amor com as pessoas, Deus. Em nome de Jesus Cristo, é assim que eu te peço que o Senhor possa vir entrar com a providência com aqueles que estão doentes, Deus, e pelos que já perderam entes queridos, que teu Espírito os console, Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Pastora parabéns para a pastora Márcia, viu? Ela é aniversariante do dia também. Que Deus abençoe sua vida grandemente, poderosamente. Amém? Bom, irmãos, a gente tem um minutinho aí, mas eu vou estar encerrando. Que Deus abençoe. Às 23h33 tem o meu amigo aí, Pedro, que Deus possa vir usar a sua vida. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra possa ter entrado no coração de vocês aí. Amém? Espero que os irmãos tenham ouvido e possam praticar essa palavra que Deus me deu essa tarde. Amém? Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus. A paz do nosso Senhor Jesus. Amém?